O halving do Litecoin vai acontecer muito em breve e talvez nos próximos dias o Litecoin seja uma das altcoins mais comentadas. Porém, o que você não sabe é que além do Litecoin existe diversos outros forks do Bitcoin. E hoje eu quero trazer aqui para você uma análise de 3 forks do Bitcoin que talvez você não conheça. Uma delas já está subindo 50% e outra já subiu mais de 200%, e a gente vai falar sobre esses 3 forks além do Litecoin. Tá bom? E se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e aqui trago diariamente conteúdos como esse, desde informação, notícia, análise, até mesmo conhecimento para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta que está muito perto, tá? Talvez aconteça a partir de 2024. Então você precisa ter o máximo de conteúdo possível para que você consiga surfar o próximo hype da maneira correta e com isso conseguir captar o máximo de dinheiro e conseguir absorver o máximo de valorização possível para o próximo ciclo, tá bom? Então, se você não está inscrito, te convido a se inscrever aí no canal para que você acompanhe todos os conteúdos que trago aqui diariamente, todos os dias, tá? De segunda a segunda, tá bom? Dito isso, vamos lá para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Litecoin e com mais 3 forks do Bitcoin que vamos falar no vídeo de hoje que talvez você não conheça. Tá bom? É super importante você conhecer esses forks porque eles dão algumas oportunidades e tem algumas observações muito importantes que você precisa conhecer, que você precisa saber antes de sair comprando. Então você precisa assistir até o final para que você não perca nada, principalmente as informações de alta relevância que eu vou estar passando aqui durante o decorrer desse vídeo sobre essa questão de fork. Dá para se expor ou não, tá bom? Vindo aqui para o Litecoin, já em gráfico semanal, o Litecoin é um dos tokens que mais pode ser comentado aí nos próximos dias por conta do halving que tá para acontecer, tá bom? Tá muito próximo o halving do Litecoin, com isso a gente pode ter muitos comentários, muita gente falando e um token sendo repercutindo bastante aí, principalmente em Twitter, muita gente querendo se expor, muita gente querendo comprar por conta do halving, tá? Então, existe possibilidade de grandes valorizações para o Litecoin, mas tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, como por exemplo, o que está acontecendo aqui no gráfico nesse momento. Quando a gente vai ver questão de padrões, a gente tem um padrão bem interessante que geralmente rompe para cima, mas uma observação muito importante sobre padrões é que a gente precisa de confirmações, a gente precisa de rompimentos de topos mais altos para que a gente tenha referência dos outros topos mais altos para a região de venda ou até mesmo para a região onde vai ter mais compradores interessados em comprar no rompimento desses padrões. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui nesse momento uma região de resistência em 95. Por mais que o Litecoin conseguiu romper esse padrão, por mais que o Litecoin conseguiu subir um pouco nos últimos dias, mas ele precisa romper essas regiões de resistências, porque se ele não rompe essas regiões de resistências passadas, mostra pra gente que não existe força compradora o suficiente para dar continuidade no preço, ou seja, ele não rompeu, caracterizou uma rejeição, o preço passa a cair. A gente está vendo o Litecoin devolvendo. Lembrando também que o Litecoin ele vai sofrer a flutuação do Bitcoin. Então, por mais que a gente tenha notícia positiva sobre o Litecoin, se o Bitcoin cair, a gente vai ter o Litecoin e quase todas as outras altcoins caindo também, tá bom, pessoal? Então, para que a gente tenha valorização no Litecoin, é crucial a gente observar essas confirmações, principalmente rompimento dessa região de resistência aqui em 95. Rompeu 95, próxima resistência 102, vai ser uma resistência fraca. Daí o preço já salta para 117, 118, onde vai ser uma resistência um pouco mais forte, com possibilidade de rompimento e chegando lá em cima em 132. Porém, para que isso aconteça, precisamos ver o preço rompendo essas regiões de resistência. Se isso não acontecer, se os compradores não tiver força suficiente para romper e segurar acima dessas regiões de resistência, infelizmente o preço não vai dar continuidade e ele vai ficar rejeitando. Lembrando, de novo, o preço do Litecoin também vai sofrer a flutuação do Bitcoin. Se o Bitcoin corrigir, o Litecoin vai corrigir também, então é importante a gente estar acompanhando sempre o Bitcoin. E lá no grupo do Telegram eu vou estar mandando algumas análises de Bitcoin. Hoje é o último dia para estar entrando no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, provavelmente o grupo do Telegram vai estar fechado. Porém, se você está assistindo assim que eu publiquei esse vídeo, ainda vai estar aberto para você entrar lá, tá bom? Se o link não estiver na descrição, é porque já não tem mais vaga para estar entrando no grupo do Telegram. E lembrando que o grupo do Telegram é gratuito, tá bom? Voltando aqui para Litecoin, é importante a gente observar também as regiões de fundo, porque se o Litecoin passar a corrigir e passar a romper as regiões de fundo, a gente vai ver um movimento contrário, tá, pessoal? Ou seja, se ele vier rompendo essas regiões de fundo, mostra pra gente que não temos
pressão compradora ou interesse na compra. Com isso, a gente tem a possibilidade do Litecoin vir direto para 78, 77 dólares por unidade. Isso pode acontecer de fato porque a gente está tendo possibilidade de correção para Bitcoin, e quando a gente tem correção para Bitcoin, a gente tem correção aqui para Litecoin e para todas as altcoins também. Então, nesse momento, é crucial a gente observar essa região que o Litecoin está, e eu considero nesse momento como uma região de no trade zone. Não tenho interesse em estar pegando trade em Litecoin enquanto ele estiver dentro dessa região, a princípio, mas quando ele romper esse fundo, dá pra gente pegar um shortzinho, observando também lá o Bitcoin, tá? Mas se ele conseguir romper topo, o Bitcoin começar a subir um pouco mais, começar a ganhar pressão compradora, começar a subir volume de negociação, a gente consegue pegar um trade aqui bem interessante no Litecoin, com trades nessas regiões de 103, 114 e lá em 132, onde a gente vai realizando parcial, tá bom? Vindo aqui para os forks de Bitcoin, que provavelmente você não conhece, um deles é o Bitcoin SV. Provavelmente esse é um dos forks que é pouquíssimo comentado, tá, pessoal? A gente observa esses forks porque geralmente eles dão algumas oportunidades em determinados períodos, assim como a gente está vendo uma oportunidade agora no Litecoin. E o halving do Bitcoin SV vai acontecer em média de 238, 239 dias, tá? Então vai ultrapassar os 200 dias, chegando ali a estar bem próximo do halving do Bitcoin também. Com isso a gente consegue ter oportunidades de trade em tokens assim não compensa a gente estar entrando para acumular, para levar para médio e longo prazo, mas sim boas oportunidades de trade. Porque é bom para estar fazendo trade? Veja que quando a gente tem movimentações de alta, quando a gente tem valorizações nesses tokens, veja que as valorizações em, por exemplo, 2 semanas aqui a gente teve uma valorização de quase 400%. Nesse período a mesma coisa, em 3 semanas a gente teve uma valorização de 150%. Então a gente tem um token mais volátil. Para short a mesma coisa, em 2 semanas a gente teve uma movimentação aqui de 60%, 70%. Então esses tokens geralmente têm umas movimentações maiores, tem mais volatilidade, com isso fica mais interessante estar pegando trade, porque os nossos trades passam a ser mais rápidos e mais lucrativos, com um bom risco-retorno. Por exemplo, nesse momento a gente tem o Bitcoin SV em uma região de lateralização, e a partir do momento que o Bitcoin SV sair dessa região de lateralização, temos a possibilidade de uma grande movimentação de alta, chegando aqui até essas próximas regiões de resistência em 191 ou até mesmo nesses topos mais altos ou alta máxima histórica em 364. Ah, Luiz, mas isso é possível? Sim, é totalmente possível. Olha só os movimentos cá atrás. A gente teve aqui nesse período, em 2019, uma movimentação bem expressiva em apenas 2 semanas, 260% em 2 semanas. Aqui na frente, 400% em 2 semanas, aqui mais 150% em 2 semanas. Então, a gente tem essas possibilidades de grandes valorizações com risco-retorno bem interessante para quem quer estar fazendo trade, tá? Chegando aí a uma possibilidade de valorização de 190%, 200%, ou até mesmo lá em cima chegando a mais de 400%. Então esses tokens a gente não compra para levar para médio e longo prazo, porque não são tokens interessantes para ter em carteira, para estar rodando, compensa mais ter o Bitcoin. Porém, quando a gente tem oportunidades de trade nesses tokens, a gente consegue pegar trades bem lucrativos. Por isso que é importante você ficar atento a esses tokens, tá bom? Então, para Bitcoin SV, nesse momento eu estou de olho nessa lateralização, principalmente quando ele conseguir romper essa região de lateralização, formando aqui pra gente um pivô de alta, tá? A gente tem um topo mais baixo, depois ele formou um topo mais alto aqui na frente, sendo que ele vinha em uma linha de tendência de baixa bem expressiva, ele vinha formando aqui uma tendência de baixa e rompeu nesse momento essa tendência de baixa. Agora a gente tem uma lateralização, a gente não tem tendência de alta ainda, porque a gente tem a lateralização, porém a gente tem a formação de um pivô, onde a gente pode ver uma projeção até o rompimento de 66, 65, e com esse rompimento a gente tem uma movimentação bem rápida vindo para 191. Então a gente fica de olho nesse token porque pode dar pra gente bons lucros em trades, tá bom? Vindo aqui pro próximo token, a gente tem o Bitcoin Cash, que já é mais conhecido, muita gente já fala sobre esse token, e veja que a gente tem a mesma característica aqui no Bitcoin Cash. A gente teve esse período de lateralização, e quando o Bitcoin Cash saiu desse período de lateralização, a gente teve uma movimentação bem expressiva, ultrapassando 200% de valorização. Então por isso que é importante a gente estar observando esses tokens, principalmente tokens assim que passa a ter mais volatilidade.
volatilidade, porque a gente consegue surfar essa volatilidade e de forma mais rápida. Então a gente tem trades mais efetivos e mais lucrativos em tokens assim mais voláteis. Lembrando que geralmente esses tokens podem sofrer manipulação, então a gente precisa ficar mais atento, seguir gestão de risco e não colocar muito capital em trades nesses tokens, porque lembrando, a volatilidade é muito alta, então o risco-retorno passa a ser muito alto também, tá bom? O Bitcoin Cash já não está muito interessante em estar comprando, porque a gente teve uma valorização de mais de 200% e existe a possibilidade de uma correção chegando aqui até essa região de 50 a 61% de FIBO, entre 200 ou até mesmo chegando aqui em 175 dólares por unidade, tá bom? O Bitcoin Cash é um token interessante, tem a possibilidade de grandes valorizações, porém nesse momento precisa corrigir um pouco mais, ou até mesmo corrigir até essa região de lateralização, onde ele toca nessa região de lateralização, forma alguns padrões de continuidade e a partir daqui a gente tem a possibilidade de formação de um pivô de alta com projeção lá em cima em 729 ou até mesmo ultrapassando, chegando à alta máxima histórica. Lembrando que daqui dessa região de 150 até o topo a gente tem 831% de valorização e é totalmente possível o Bitcoin Cash vir buscar essa valorização aqui, principalmente a partir do próximo ano. Lembrando que não é token para acumular, para montagem de carteira, mas sim token onde a gente consegue pegar um position trade ou até mesmo um swing trade, onde pode durar ali 2 semanas, 3 semanas em um trade bem efetivo, tá bom? Vindo para o próximo token, o quarto e último token é o Bitcoin Gold. Esse é um token que eu consegui fazer um dinheiro bem expressivo no ciclo de alta passado, onde eu consegui surfar aqui uma movimentação de preço bem interessante a partir do rompimento de 33 dólares por unidade, onde eu consegui pegar ali mais de 250% de valorização em 2 semanas apenas. Então esse é um token que eu tô de olho e que provavelmente eu vou estar pegando um swing trade de novo nesse ciclo. Eu consegui pegar apenas um trade, porém foi um trade bem efetivo. E nesse momento a gente tem a mesma característica, aquela região de lateralização aqui no Bitcoin Gold. E geralmente quando ele sai dessa região de lateralização, veja em momentos atrás que ele saiu e teve uma valorização bem expressiva. Nesse momento ele está saindo dessa região de lateralização, já está subindo mais de 50% e com isso eu vou ficar de olho aqui um possível pullback nessa região de 20 dólares por unidade. Quando chegar nessa região de 20 dólares por unidade, eu vou entrar em um trade com realizações aqui em 46 ou até mesmo aqui em cima em 87. Veja que as valorizações são mais expressivas e mais rápidas, então a possibilidade dele vir aqui nessa região de 87 em 2, 3 semanas é muito rápido. Então a gente tem um trade onde a gente consegue levar ali por no máximo um mês, com possibilidade de valorização de 100, 200 até mesmo 300%, como aqui no Bitcoin Gold. Então nesse momento eu estou esperando essa confirmação no semanal, com o stop bem posicionado aqui embaixo no meio do caminho dessa região desse canal, chegando a 43% de stop. Lembrando que é um trade onde a gente não alavanca, tá? É um trade onde a gente consegue pegar ali até mesmo em spot, fazendo ordem oco, tá? A gente consegue posicionar stop e posicionar um take aqui em 300%, tá, pessoal? Então é bem interessante esse trade, praticamente 6-1, 7-1, então tá super favorável aqui esse trade em Bitcoin Gold. Lembrando que nada disso é recomendação de investimento, mas sim para caráter de estudo, principalmente para você que não conhece esses tokens, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você hoje, para o vídeo não ficar mais longo. Amanhã tô de volta para trazer análise de Bitcoin e também alguns tokens de inteligência artificial. E lembrando, se você conhece mais algum token de fork do Bitcoin, deixa aí nos comentários e provavelmente eu posso estar trazendo aqui mais análises de forks do Bitcoin. Existem diversos, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Com isso eu vou entender que você gostou de fato e provavelmente eu posso estar trazendo mais conteúdos como esse, falando sobre fork de Bitcoin, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!